Olá, senhoras, senhores e todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo no nosso Notícias Comentadas, falando um pouco dos acontecimentos políticos que estão movimentando a cidade, o Brasil, o mundo de modo geral. E eu acredito, nem daria para ser diferente, que a pegada no dia de hoje é falar sobre os acontecimentos aí no mundo mesmo. É claro que poderíamos destacar algumas questões mais nacionais, afinal de contas, o circo está sempre pegando fogo, diga-se de passagem, mas eu queria focar em especial nesses acontecimentos mais recentes aí na política internacional de modo geral, em especial as eleições na França. A gente não pode, claro que podemos citar, assim como já estamos citando outros países, vide as eleições nos Estados Unidos. Porém, na França há uma questão peculiar e bastante delicada, da qual até poderia citar aqui a questão das eleições também na Inglaterra, mas a França acaba chamando um pouco mais a atenção. E tanto a França quanto também a eleição na Inglaterra, a gente acabou vendo aí a vitória do que poderíamos, lato sensu, chamar de campo progressista, o que a imprensa, de modo geral, tem se referido aí como a esquerda. E eu, particularmente, não só eu, né, o Guilherme, enfim, os colegas aqui de podcast Mesa de Debates, e creio eu que muitos outros que coadunam aí da percepção, da opinião, também devem estar um tanto quanto pasmos, um tanto quanto perplexos ao ouvirem, lerem, acompanharem comentários da grande imprensa que, da forma como eles colocam, infelizmente confunde e confunde muito o ouvinte, o telespectador de modo geral. É bastante complicado porque se fala em esquerda e acaba ficando aquela coisa genérica, como se fosse tudo ali junto e misturado. Embora eles estejam até comentando alguns casos aí, às esquerdas, e até tentando distinguir, diferenciar algumas esquerdas das outras, ou alguns grupos de viés progressistas um dos outros, ainda assim acaba ficando bastante complicado a forma como eles colocam. Isso tende a confundir bastante o eleitorado aí de modo geral. O eleitorado, né, os ouvintes, digamos assim, de um modo geral. E o que pega, então, nesse caso, e aí a necessidade da gente pegar e fazer essa observação, é a forma como eles acabam colocando, falando aí na grande imprensa de modo geral. Ora, essa questão da, digamos, esquerda não é bem assim como eles colocam. Primeiro que essa esquerda, da qual muitas vezes eles falam, é
como por exemplo no caso da Inglaterra, alguns grupos que basicamente são pessoas que talvez um dia tenham tido aí alguma origem de fato na esquerda, no campo progressista, mas hoje já não representam nada disso do que antes se pretendia representar. Então não venham querer falar que isso é esquerda, aquilo é esquerda, quando na verdade não tem nada disso de fato. São grupos políticos que há muito tempo rumaram, migraram aí para outros campos, para outro viés ideológico, e em que pese terem aí alguma linha que defenda pontos de vista progressistas, eles acabam coadunando e muito com o pensamento da burguesia, com o pensamento dos grandes grupos econômicos e na prática, acabam sendo partidos da ordem, acabam fazendo assim como, por exemplo, PT, PCdoB, entre outros, aqui no Brasil, pegando um exemplo mais prático da nossa realidade, e acabam fazendo exatamente esse jogo aí da, da burguesia. Acabam sendo aí grupos da ordem. Consequentemente, é um pouco difícil quando a gente pega e trata eles como esquerda, como outros partidos, em especial os realmente de pragmatismo político, de viés revolucionário, procuram ser e fazer aí na política. Aí você vê os caras falando: ah, porque os trabalhistas na Inglaterra, a esquerda venceu na Inglaterra. Esquerda é bastante forçar a barra, com todo o respeito. Ali eu não consigo, né, em que pese os conservadores, como o próprio nome diz, serem uma direita mais raiz, uma direita que não tem medo de dizer o próprio nome, é bastante difícil chamar a oposição, digamos assim, o Partido Trabalhista de esquerda só porque o outro é direita. Uma coisa não impede a outra. Na verdade, a gente tem direitas em jogo. Eu não estou dizendo que o Partido Trabalhista inglês não tenha personalidades da esquerda, personalidades que coadunam ou que historicamente estejam aliadas com ideais de esquerda, mas grosso modo, ainda mais se a gente for lembrar no passado, quando na última vez que o Partido Trabalhista estava à frente do governo inglês, eles apoiavam fortemente as políticas da direita do Partido Republicano do George W. Bush, inclusive sendo o principal país a apoiar as atrocidades que foram feitas no Afeganistão, no Iraque, entre outros, e era o Tony Blair ali, do Partido Trabalhista Inglês. Então, cadê a esquerda?
Cadê o posicionamento anti-imperialista? Simplesmente não teve. Simplesmente não houve nenhum. Aliás, diga-se de passagem, vergonhoso. E aí falar que aquilo é a esquerda. Aí vamos agora para a realidade mais concreta na França. Na França a gente ainda tem aí uma mistura, né? Grupos comunistas, socialistas, os chamados ambientalistas, Partido Verde, entre outros aí, mas agora numa fusão, numa união com o chamado centro, com a turma do atual presidente de direita, que esse negócio de, ai, porque ele é de centro, centro, enfim. É um cara, é um liberal, é um presidente de direita, é um cara com princípios conservadores. O fato dele não ser tão bizarro, peçonhento quanto a extrema-direita, por mais que ele não seja é, desse viés racista e xenofóbico do grupo da Le Pen, isso não faz ele ser de esquerda ou qualquer coisa do gênero. Muito pelo contrário, ele adotou várias políticas de ataque à classe trabalhadora francesa, porém, para evitar que a direita, que a extrema-direita assumisse o poder, a gente até entende o, digamos assim, a política oportunista da esquerda francesa nas últimas eleições. Mas a questão que fica é assim que queremos fazer política ou realmente mobilizando a população? Peguemos aí como exemplo Argentina, entre outros lugares que realmente estão se tentando fazer uma mobilização com a população e questionar, inclusive, a questão das eleições. Então, esse é um ponto que a gente precisa tocar e é uma ferida que estamos dispostos a dar aquela machucada, porque realmente isso precisa ser dito, isso precisa ser falado e não vamos aqui fazer corpo mole ou ficar com pena desse ou daquele porque pensamos igual ou diferente. Então, está aí devidamente colocado nossas opiniões, nossas observações e repito, é uma ferida que será devidamente necessária a gente colocar o dedo e que eu sei que há de machucar alguns. Mas reforçando essa questão de tratar isso que nós estamos vendo aí como a esquerda é algo extremamente absurdo. Vou ficando por aqui. Agradeço a colaboração de sempre de todos vocês. Um beijo no coração de todos e tchau.